Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez estamos juntos, agradecendo pela vida, agradecendo a Mestre Jesus pela companhia, por estar sempre nos auxiliando. E assim, juntos, felizes para o aprendizado desta noite, o Evangelho, de sempre nos louvando. E assim viemos nos pedir saúde e força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, claro, muito boa noite para todos vocês. Vamos cumprimentando, não é? Com um carinho aqui, olha aí, o Barros Maurício, Alessandra Branca, Márcia, Miranda, também a Zoraide, né? Zoraide conosco, também a Alzira Crepaldi chegando aqui, mais alguém que não deixou boa noite, mas que passa, olha, e a gente sempre dá boa noite, sejam bem-vindos aqui, eu e Célia, como abraçamos todos vocês, mandando aquele abraço fraternal, desejando um ótimo encontro para nós, e, né, uma ótima noite, esperando que o dia tenha sido muito bom para todos vocês, né? E vamos agradecendo, claro, essa participação amável, carinhosa, generosa de todos vocês aqui junto conosco, nesses momentos em que passamos juntos nesse horário importante que é o horário do jantar, né? Nosso boa noite também para o nosso querido Carlos Santana, que está aqui conosco também. Pois é, amigos, hoje nós vamos ver, para dar aquela passada dentro do Evangelho, estamos vendo os diversos mundos, né, diversas moradas na casa do Pai. Vamos ver, tem instruções dos Espíritos que falam de mundos inferiores, mundos superiores, e esse assunto nós vamos ver ainda por mais. Vamos ver aqui neste encontro, temos mais um, mais dois, mais três. Né? Então veremos até a próxima semana, até quarta-feira, onde encerraremos este capítulo. Boa noite para Denise Holland, aquele abraço também para a Bárbara Santanelli, bem-vindas. E hoje nós vamos falar de mundos inferiores e mundos superiores, que é, claro, o tema do nosso Evangelho, e depois é aquilo que tanto também nós, vamos dizer assim, precisamos entender para tantas coisas ruins que muitas vezes nos acontecem.
leis da causa e efeito, é aquilo que Joana de Anjos vai falar para todos nós daqui a pouquinho. Mas, nesse início, vamos ver então o que nos fala o Evangelho. Instruções dos espíritos, mundos inferiores, mundos superiores. Claro que, infelizmente, ainda estamos em um mundo inferior, né? Esse nosso mundo aqui não é fácil. Mas vamos ver o que ele diz. A qualificação de mundos inferiores de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, se pode fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo, nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu estado primitivo. Os mais atrasados, os seres que os habitam, são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria nem invenções, os habitantes dependem da vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar a sua eclosão para uma vida mais completa. Porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as sobre a Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, às doenças, deteriorações que nos dão a predominância da matéria. Os sentidos, nos superiores mais delicados, têm percepções que, nesse mundo, a grosseria dos órgãos sufoca. A leveza específica do corpo torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam nos manes os campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços das suas migrações passadas, mas aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Olha aí, para todos nós, que beleza o Evangelho de hoje. Ele nos fala dos mundos em que nós vivemos, mundos superiores, mundos inferiores, enfim, aqueles a que estamos, ora, inseridos, provas e expiações, caminhando para a regeneração, e claro, também
aqueles em que nós iremos percorrer no futuro. Mas este trabalho ou este deslocamento por esses mundos, ou para esses mundos, nós sabemos, claro, que são demorados, vão demorar um pouquinho da nossa própria natureza que aqui estamos. E é claro, olha São Pedro chegando aqui, uma chuvinha boa por aqui, né? E é claro também que tudo depende de cada um de nós, das nossas atitudes, daquilo que fazemos, enfim. Nós somos responsáveis e nós iremos, claro, determinar quando estaremos caminhando para os mundos superiores. Nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, como nós nos comunicamos uns com os outros, como nós nos comportamos, como que nós falamos aqui uns com os outros, e aquilo que nós fazemos para os outros também, e que refletem diretamente no nosso progresso. Então tudo está na realidade em nossas mãos. Claro que todas aquelas situações difíceis do nosso passado, que passamos tantas encarnações que nós já passamos, e o que fizemos, claro, dificulta imensamente essa nossa elevação, porque temos muito ainda a resgatar. Tantas coisas erradas fizemos, tantos prejuízos. Deu uma pausa aqui. Deu uma pausa aqui porque veio o alerta da Defesa Civil, né, sobre tudo, tá, vocês ouviram o relâmpago, ou o som, né, do trovão, não viram o relâmpago lá, nós ouviram o som do trovão, então tem esses alertas, ele dá um clique na nossa transmissão, mas já estamos de volta. Então, como eu ia dizendo, né, nossas atitudes anteriores determinam a nossa dificuldade aqui no presente momento. E cabe a nós corrermos atrás, para que nós possamos, a cada instante, progredirmos, elevarmos, para atingirmos esses mundos superiores, como nós vimos. Não haverá nem necessidade de nós estarmos materializados, porque nós já teremos nos livrado de praticamente tudo, né? Todas as nossas dificuldades e nossos compromissos de encarnações anteriores. Mas se nós não formos atrás e não tomarmos providência, infelizmente, amigos queridos, vamos continuar por aqui por mais um tempo, né? Então, tudo vai caber, claro, a cada um de nós em nossas atitudes no dia a dia. E amigos, vamos então cumprimentando também aqui o Luciano Rumpel, que está aqui conosco. Eu fui ajeitar aqui, aí tombei, dando uma ajeitadinha para melhorar o layout aqui. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala, porque o que ela vai falar hoje também está em relação direta ao nosso dia a dia, que é, né, a famosa ação, reação, que nos causam as dificuldades, a chamada lei de causa e efeito. Tudo aquilo que passamos são os efeitos daquilo que nós fizemos. Né? Vamos dizer uma coisa simples, se nós não nos alimentamos direito na correria hoje, né, e não tivermos tempo de comer alguma coisa, nós vamos estar com fome nesse instante. É ação, é causa e efeito. Estamos com fome por quê? Porque não nos alimentamos direito. E se nós temos tantas dificuldades, por quê? Hoje, porque em encarnações passadas, principalmente, fizemos muitas coisas erradas e temos necessidade de corrigir. E Joana de Ângeles vem falar para nós a lei de causa e efeito. Se cair a iluminação aqui, cai também aqui, né, o computador, e aí, porque está ligado direto na energia, aí a Joana de Ângeles vai ficar pelo aquilo que nós lemos até o momento. Lei de causa e efeito. O acontecimento desagradável surpreendeu-te. A tragédia chegou à porta do teu lar, arrebatando o ser querido que deixou vazio o lugar doméstico. A enfermidade sorrateira penetrou o organismo, dilacerando células e órgãos, e a avalanche de dores que te dominou o espírito ainda permanece avassalando sentimentos e emoções que somente a duras penas, com ulcerações íntimas, consegues prosseguir. As esperanças acalentadas por anos a fio converteram-se em frustrações. Por quê? São tantas as perguntas que fervilham no pensamento em turbilhão
quanto sob espinhos e aflições, e mais facilmente as respostas negativistas, recheadas de pessimismo, se fazem presentes em expressões de infortúnio e de alucinação irresponsável. Não encontrarás na filosofia da vida única a resposta para a problemática dos sofrimentos humanos. Necessário recuar às causas anteriores a fim de compreender os efeitos de sombra e dor que surgem pelo caminho das almas. E é uma coisa, isso que Joana nos fala, é uma coisa extremamente óbvia. Tá? Aqueles que acreditam que se existe apenas esta encarnação, o espírito vem, encarna no momento da fecundação, aí nasce, cresce e morre mais para frente, tal. Se apenas é essa encarnação, por que as pessoas sofrem tanto? Por que não são diferentes da outra? Por que aquele nasce aleijado, aquele nasce cego, aquele nasce com problema mental, né? Com tantas coisas que podem acontecer de ruim? Por que um nada dá certo, o outro vai... Quer dizer, nessa dúvida toda se é uma única vida, fatalmente eu vou pensar, mas que Deus fez isso comigo? Onde está a justiça de Deus que tanto fala, né? A religião fala na justiça, na sabedoria de Deus, mas se é uma vida só, por que eu sofro tanto e outro não? Por que outro vai bem? Né? Ou por que eu tenho essa minha deficiência e os outros são normais fisicamente, vamos assim dizer? Não há uma explicação para isso dentro dessa lógica. Né? Se perguntar, o máximo que se vai ouvir, são mistérios de Deus. Mas que mistério? Isso é uma encarnação só. Por que eu sofro tanto e outros menos do que eu? Por que eu sou assim e outros não? É o que Joana fala. Não encontrarás na filosofia da vida única a resposta para a problemática dos sofrimentos humanos. Essa é a nossa realidade. Né? O homem de hoje são as suas experiências passadas. Todas as dores morais e físicas são precedidas de razões anteriores, cujas raízes podem estar em compromissos espirituais negativos desta ou das vidas pregressas. Ninguém sofre sem razão causal. Ou, do contrário, a justiça e sabedoria da excelsa misericórdia de Deus não passariam de utopia, fantasia, quando tudo na natureza nos fala e demonstra a grandeza do Criador. Mas é exatamente aquilo que eu falei. Não tem uma explicação lógica para isso, se considera uma vida só. Hã? E depois não vai poder nem usar aquele ditado, né? Eu joguei pedra na cruz. Como você jogou pedra na cruz se é uma vida só? Né? Eu sofro tanto que eu joguei pedra na cruz. Mas se é uma vida só, como você jogou pedra na cruz? São aquelas contradições, às vezes, né, que os ditados populares nos colocam. E Joana, então, continua. Indispensável mergulhares a mente, o sentimento na oração. Esse é um grande passo. Quando surpreendido pelas chamadas tragédias do cotidiano. Por isso, a doutrina espírita cabe a luminosa tarefa de aprofundar sondas de investigação na panorâmica das vidas, a fim de explicar as razões dos sofrimentos e, ao mesmo tempo, ensejar a reabilitação dos comprometidos, mediante o contributo do amor, através das mãos sublimes da caridade. Em todos os acontecimentos humanos atuais, atuam os fatores agravantes e atenuantes com que o espírito ascende nos rumos da felicidade. Não te rebeles hoje em face das angústias morais ou diante das enfermidades deformantes que galvanizam corpos e almas. Espera com afinco a misericórdia de Deus e trabalha no bem, mesmo que esses sejam momentos de gravidade da tua existência. O que agora não recebas, fruirás depois. O que ora te falta, chegará mais tarde. Não te apresses, não fuja a responsabilidade. Amanhece para a tua vida um dia de bênçãos. Agora, quando sofres. Mas isso que a Joana fala vai muito em contradição a nós, né? A nossa maneira de pensar, porque todos nós somos imediatistas.
encarnados e vendo aqui, da matéria, dos nossos sentidos, o que agora não recebas, fruirás depois. O que hora te falta, chegará mais tarde. Não te apresses, não fujas à responsabilidade. É um alerta que ela faz. Então, todas essas dores, sofrimentos que são, na nossa primeira vista, assim, inexplicáveis, claro, tem a sua razão de ser. E que nós vamos saber com claridade quando nós partimos dessa vida. No plano espiritual teremos muitas das respostas necessárias para todas as nossas dúvidas atuais. Nós sabemos disso. Né? E Jonas conclui: semeia a esperança e persevera no amor. Este fortalecerá sua vida, auxiliando-te a sair das trevas momentâneas dos padecimentos, em jornada de paz e êxito no rumo do mais tarde ditoso. Todo efeito em angústia é defluente de débitos que te compete superar e corrigir. Engendra causas felizes hoje e desfrutarás dos resultados benignos e amenos por vindouros. É o que nos fala Joana. Esse texto dela de hoje é extremamente esclarecedor para nós. É aquilo que, claro, nós também já sabemos, já ouvimos, mas é sempre bom ouvirmos novamente, para acender em nós essa luzinha amarela da necessidade da nossa própria recuperação, que depende de nós. Porque senão nós vamos continuar, como o livro que diz, o Evangelho, no mundo inferior. Né? Claro, mas como também diz, somos inferiores aqui, mas superiores àquele anterior que é o primitivo. E se não tomarmos cuidado, vamos voltar para lá. Porque quando o mundo de regeneração estiver para cá, estarão neste mundo aqueles que têm maiores chances de evoluir. Então, vamos apertar nosso passo. É o que nos fala Joana de Ângeles hoje. Né? Sempre é bom dar uma olhadinha de novo nesse texto. E aniversariantes de hoje felizes? Olha, um abraço para a Judélia Lima, o Fábio, né? Fábio Fidelis e alguns outros que passaram enquanto eu estava ali falando. Nosso abraço também. Aniversário hoje da Simone Trinca, Maria Rita Lameu, da prima também, a Rose Alves, que a gente conhece muito do Cauê, né? Então, o nosso abraço. Também o Gustavo Pinheiro, o esposo da Mirella, nosso abraço também. Então, que Deus abençoe a todos vocês, um dia muito feliz e anos felizes pela frente, trabalhando no bem. Amanhã, Christian Carvalho, Jaqueline Bianchi, Moema Fonseca, Marcelo Sena de Oliveira. Então, para todos vocês, aniversariantes, familiares de vocês, claro, como sempre a gente diz, tudo do melhor, as bênçãos de Deus sempre, sempre, sempre plantando as boas sementes para que a colheita seja muito boa. Que Deus abençoe todos vocês. Abraços, claro, de todos nós. E é isso, amigos. Vamos então para o nosso momento de encerramento do nosso trabalho, nosso encontro de hoje. Nosso abraço também para a Judélia Lima, que está aí, né? Agradecendo sempre a presença de vocês, mas lembrando também dos nossos irmãos que precisam, que estão ali necessitando também das bênçãos do Pai, porque muitos, né, em sofrimentos maiores e menores, mas necessitando do fortalecimento, como todos nós, claro, também necessitamos e recebemos essas bênçãos. É que às vezes, muitas vezes, deixamos essas bênçãos escorrer por entre nossos dedos, né? Vamos orar, vocês vão mentalizando aí, nós vamos orar aqui pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Cléber Filho, Delson Luiz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, o Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Codúcio, Ronini Codúcio, Eliana Saldanha, Emiliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decresce, Cecília de Paulo, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Mandala Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Luiz Mira, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Eugênio Serra, também Jandira Vieira Forlan, a Terceira, Antonella, nossa irmã Antônio Donizete Neves, Ana Martins, Claudemir Ruiz, Vanília Oliveira Pascoal, João Camargo, Rosa Amélia Leal, Carlos Bispo, Eide dos Santos, nosso querido Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Berquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardez e tantos irmãos e conhecidos seus também, que mentalizamos neste momento e fazemos a nossa oração. Vamos lá então? Salve Regina, Madre Misericordia,
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome mais uma vez, por Sua graça, pela graça também de Mestre Jesus, que está conosco, nos auxiliando em tantas dificuldades. E nós, felizes, reunidos neste momento, em nossos lares, vos agradecemos, Pai, e vos louvamos. Nós também levamos nossos pedidos, nossas súplicas até vós, pedindo, sim, por todos nós, o fortalecimento, suas bênçãos, pedindo suas bênçãos aos nossos aniversariantes desses dias, pedindo suas bênçãos aos pais que trazem seus filhos ao mundo. Abençoa nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, e a tantos e tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui a sua jornada. Abençoai-os a todos que caminhem no progresso, na luz espiritual, fortalecendo também, Pai, esses irmãos que aqui nós demos os nomes e que em nossos lares também os mentalizamos, pedindo sua mão protetora. E que essa mão abençoada, protetora, amorosa, se estenda às nossas famílias, a todos os seus filhos, espalhados por este mundo, seu universo, e tantos irmãos em grande sofrimento. Sofrimento porque são vítimas de nós mesmos e muitas vezes deles mesmos, pela ignorância, pela ganância, pelo egoísmo, pela maldade, pela vaidade, por tantos sentimentos ruins que precisamos eliminar de nossos corações. Auxilia-nos, Pai, também abençoando os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo acima do orgulho, da vaidade. Abençoa nossos irmãos que estão à procura do trabalho tão necessário, abençoando e fortalecendo aqueles que nos dão trabalho, e a todos que amorosamente cumprem as suas obrigações diárias. Por isso, Pai, ainda vos pedimos, abençoai as nossas casas de oração, onde seus filhos, todos nós, vamos nos louvar, vamos nos agradecer, e abençoando também a esses irmãos que saem do plano espiritual e vêm para as dificuldades do nosso mundo físico, que se juntam aos nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando o melhor caminho para o seu progresso moral e espiritual, mas que caminhem seus corações cheios de amor, de respeito, de perdão, de indulgência, paciência, tolerância, e que pela solidariedade, pela fraternidade, pela sabedoria pratiquem e vivam sempre a justiça. E assim consigamos juntos recuperar esse planeta maravilhoso que criastes para nós e que nós já tanto prejudicamos por nossa ignorância, por nossa maldade mesmo. Por isso, Pai, que essa oração leve até vós nosso sentimento de amor, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque o vosso reino, o poder e a glória pela eternidade. E sim, pedimos o teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia sobre todos nós reunidos em nossos lares, mas também a todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, seus bálsamos de luz, suas preces, suas bênçãos celestiais, estejam equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que sejamos sempre portadores de seu amor, onde quer que formos, levando sua luz, suas palavras abençoadas aos nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos os seus filhos que se perderam pelo caminho, trilhando caminhos difíceis e agora com dificuldade para retornar ao necessário caminho do bem. Fortaleça a todos. Por isso agradecemos sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, louvor e glória a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre.
É isso, amigos, mais um encontro com a graça de Deus, né? Esse é o 1399 e olha aí, sexta-feira, 1400, né, Sérgio? Olha que maravilha, né? E sempre, claro, contando com a participação de vocês, a presença, essa energia boa, essa vibração, o boa noite que se dá, né? Que gente, boa noite desejando o bem, desejando a paz, desejando a tranquilidade, que é aquilo que Célia desejamos também a todos vocês. Nesta noite, nos dias que seguirão, noite abençoada, lindos dias pela frente, a gente aproveita e já marca também para a segunda. Também, claro, se começa na sexta-feira, acabei de falar, né? Então, mais perto. Para sexta-feira, o nosso novo encontro, com saúde, com a permissão e as bênçãos de nosso Pai Celestial. Agradecendo a vocês de coração, aquele abraço fraterno, carinhoso, beijo grande para todos, energias para todos nós e que a paz do Senhor seja sempre convosco, conosco, agora e sempre, fortalecendo todos nós nesse mundo de dificuldades que todos nós temos. Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe e até sexta-feira. Tchau.